né? Para paralisar o A limpeza controle racial, só um minutinho, minha querida. Para A falar. limpeza racial dos nazistas foi muito inspirada no colonialismo norte-americano. É que foi brutal, esses bichos não deixou ninguém Sem vivo. contar o financiamento de Ford aos nazistas, a simpatia. Os Estados Unidos era quase uma Alemanha naquela época, viu? Se não fosse os japoneses tendo atacado ferozmente lá em Pearl Harbor, os Estados Unidos não ia se opor tão cedo à Alemanha. Isso pode crer. Foi. Exato. Aí ele vai passar por todos, né? Aí está falando aqui desse rapaz aqui, Vanderloop, né? Que foi, dando esse exemplo, né? Que foi torturado para paralisar o controle do acusado sobre si mesmo, permitindo arrancar-lhes confissões involuntárias. Meu amigo, a pessoa, depois de tanta tortura, tanta droga, fala até que viu Jesus mesmo. Nem assim Vanderloop acusou ninguém. Isso aí era forte. Está claro que, se fosse cúmplice dos nazistas, não teriam empregado tal droga. E a droga foi ministrada repetidamente devido à recusa de Vanderloop em acusar aos outros, inutilizando fisicamente antes muito da sua execução. Quer dizer, morreu na tortura, né? Aí depois executaram, para dizer que não morreu antes. Todas as torturas foram empregadas. O Hitler era tão paranoico que ele matou muitos dos próprios aliados. Qualquer burburinho que tinha que ameaçasse a megalomania na cabeça dele, ele mandava matar mesmo. Não estava nem aí. Estava nem aí? É pesado. Todas as torturas foram empregadas para que Vanderloop acusasse os comunistas inutilmente. Declarou sempre: eu sozinho realizei o incêndio do Reichstag, sem cúmplices e sem ninguém, e sem que ninguém tivesse conhecido do fato. Não importa saber se foi mesmo, o que importa é não acusar a outrem. Condenem-me de uma vez, apliquem-me a pena de morte, mas acabem de uma vez com a farsa deste processo interminável. E há fortes suspeitas que os próprios nazistas fizeram o incêndio do Reichstag. Tem isso, né? Aí pegaram o coitado aqui, e ele dizendo, fui eu, não vou acusar ninguém. Me bate logo, tá ligado? O coitado. Esses são chamados atentados da falsa bandeira. No Brasil, teve um em que o governo, é sempre o Estado, né, que fez um atentado de falsa bandeira, que eles só foram descobertos porque a bomba explodiu no colo dos soldados. Exatamente. O caso Rio Centro, né? Exato, famoso, né? Terroristas. Aí são adendo aí, né? Aí tem sempre uma tentativa, mesmo no anarquismo, de tentar jogar por ostracismo ou omitir certos nomes, certos movimentos da história por uma discriminação, certos setores mais, vamos dizer assim, dogmáticos. E a gente vê aí, e não é o único que a Mariela de Moura coloca, de anarquistas, individualistas, ou nihilistas, ou ilegalistas aí, que lutaram contra o fascismo. E não só, né? A gente tem a Voltaire de Cleyre em apoio à Revolução Mexicana, Emma Goldman, toda essa galera que teve uma influência distinta, que a galera tentou apagar aí ao longo da história, mas que tem uma longa participação de tradição aí também e que tiveram envolvimento em todas as frentes antifascistas e nas revoluções também, né? Aí é uma coisa, sempre bom lembrar que não é essa coisa ruim, totalmente ruim, negativa, que alguns tentam pintar os individualistas. Sim, ela coloca muito exemplo dos individualistas mesmo no livro dela, nas escritas. Ela se considerava, né, uma anarquista individualista, por mais que ela coletivizasse também. Peraí, como é que eu tô? Eu tô aqui. Aí, enquanto o comunista Dimitrov não teve o menor constrangimento em acusar dentro do tribunal de Leipzig, Vanderloop declarava perante o mesmo tribunal não conhecer nenhum dos outros acusados. Em outro estudo, em preparo, publicarei toda a documentação colhida na Europa contra as calúnias e as perversidades publicadas para difamar. Eu acho que essa aí é a do clero, Horda de Embrutecedores, que ela lança depois. Difamar e macular o caráter viril e excepcionalismo desse operário modesto e desse individualista cujo crime foi negar-se
encerrar sua ação e sua vontade nas malhas de um partido político e reivindicar para si só a responsabilidade do seu gesto desesperado, com o fim de despertar as massas obreiras do seu letargo. O seu irmão, Jean Van Pente, lhe permitiram ver o cadáver de Van der Lubbe, apenas por um instante, mas o suficiente para que ele percebesse, pela abertura da camisa, o ombro despedaçado e terrivelmente machucado. Seu enterro foi às pressas. Devia estar só... E Van der Lubbe guardou um silêncio obstinado, nada revelou. A ninguém comprometeu, senão a si mesmo. Cérebro e coração de um herói. Desses caráteres raríssimos que a leviandade dos homens e a sua perversidade só sabe macular, porque não está à altura de os compreender. É braba. Van der Lubbe, apesar de todas... pode falar. Brabíssima. Ótimo. Nossa. Né? A pessoa chega e fica... Uhul! Van der Lubbe, apesar de todas as calúnias do livre Brum, ficara para sempre na memória dos oprimidos, como símbolo do individualismo na ação, como um revolucionário boêmio que se sacrifica para sacudir as consciências em uma civilização de covardes e amorfos. Eita, se acorda. Van der Lubbe é o nome que melhor simboliza a ofensiva da Inquisição moderna. Essa Inquisição místico-política, inaugurada pelo fascismo, revive e supera a Inquisição feroz da Idade Média. A gente percebe isso, né? Como é feroz. Pelo que a gente vivencia hoje. Assim, eu não preciso nem... Como é difícil hoje ser mulher, ser negro, ser LGBT. Porque tudo que você vai falar ou vai fazer, principalmente eu acho que a população negra, a mulher negra, né? Só em existir, só em estar na rua, já está o policiamento ali, que também é esse braço, né, opressor, que vai lá e diz, por que você está rindo, por que você está respirando? Né? Porque você está na calçada. E de 2014, mais ou menos, para cá, houve uma demonização do ser de esquerda absurda, né? Parece xingamento mesmo. Né? Ou falar que é comunista, né? Comunista virou ofensa. Virou ofensa. Qualquer coisa que a gente fala já vem a patrulha, é verdade. Né? E tudo... E é engraçado, porque assim, não pode falar de política, mas assim, não é que não pode falar de política, não pode falar de pautas mais, vamos dizer assim, progressistas à esquerda, porque de política, de direitas, tudo está todo mundo falando. Né? Em todo canto. Não, aqui é a política. Não, você é de direita, seu discurso é de direita. Agora, eu não posso falar de um discurso mais à esquerda, que você está dizendo que aí eu estou falando de política. Como assim? Não. Pode falar. Quer falar alguma coisa? É porque é complicado, né? Porque, principalmente no meio ateu, né? Não pode falar de política. Ateu. Não, deve, só em ser ateu e se assumir ateu já é um ato político. Numa sociedade cristã. Assim, eu estava conversando isso com a Ká ontem. O que eu conheço de ateu conservador, gente, tipo, é uma coisa que eu não consigo conceber na minha cabeça. Ateu conservador. É difícil. Sabe? Tipo, é uma coisa, tipo assim... É tipo anarcocapitalismo. Não faz o menor sentido. Tipo, não sei, cara, é esquisito, assim, sei lá. Tipo, ateu contra o aborto, tipo, sabe? Deixa eu só colocar uma questão aqui. Será que a gente conseguiria parar às 2 horas? É isso que eu ia falar, porque já está 1h e pouco. Para não ficar muito longo e a gente não ficar cansativo para todo mundo, né? Daí a gente retoma depois, a gente marca. Sim, termina semanalmente, ou 2 vezes por semana. As minhas noites estão mais ou menos tranquilas. Eu tenho dado aula só de manhã. Legal. A gente combina direitinho. Acho que depois dos ateus, o negro é quem mais sofre nesse país. O negro é pesado. Tem de tudo. Estou aqui só conversando com a galera. Vamos só fechar aqui essa página, aí a gente já está aqui, só para falar. Para fechar aqui, a gente termina, tá certo? Tá bom, querido.
Não, tem tempo ainda, tem uns 25 minutos aí. Vamos fechar nas duas, sim, para ficar uma live não ficar muito longa também, né? Sim, sim, sim.